Oi, gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Alegria estar aqui de novo com vocês. Eu hoje estarei sozinho, porque a nossa querida Laura está de netinho novo. E ela viajou para poder conhecer o neto, para poder lamber a cria, óbvio, né? Tá mais do que certa, esse é o caminho. E então, hoje, a gente vai estar sozinho. Aliás, ela me disse, eu sou ruim, semana que vem também. Semana que vem ela também não vai estar com a gente. Mas a gente está aqui nas melhores vibrações de que a miúda chegue com saúde, que fique... Aliás, não sei se é menino ou menina, acho que é uma menina. Que chegue com saúde, que chegue com alegria, que a família toda se revigore aí com a chegada de mais esse membro. Laurinha, parabéns. Thales também, todos vocês. Bom, vamos então fazer o nosso evangelho. E, ato contínuo, terminar o nosso capítulo 5. Depois a gente parte para o capítulo 6. Bom, é o seguinte, depois do Evangelho, a gente vai começar a partir desse slide aí. O nosso Leandro disse que foi aí que a gente parou, né? Então vamos fazer o Evangelho? A vingança. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo. É aquela leitura que cai recorrentemente para a gente, a Laura diz, meu Deus, não sei que isso cai para mim. Na verdade, cai para mim, ela que acha que é para ela. E não sei, assim, eu estou meditando ainda porque que isso cai tanto para mim. É como um duelo. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se, bem o sabeis, é tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoar os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. É isso. Bom, a gente sabe que existem muitas maneiras de executar vinganças, né? Essa vingança direta do fez contra mim, vou fazer contra você, ela, às vezes, não visita o coração de algumas pessoas. Mas outras formas, né, de vingança, como alguém que tem dificuldade de relacionamento com uma pessoa e impõe a essa pessoa algumas amarguras, como aquela pessoa que, já que é obrigada a conviver com alguém numa relação conjugal que não deseja, ela estabelece com essa pessoa uma relação de indiferença, como punição, como vingança, né? Há muitas maneiras de você manifestar essa vingança direta, né, do fazer mal, do prejudicar. Ela é a vingança conhecida, mas há muitas formas silenciosas de se vingar. E é contra essas que muitas vezes a gente precisa estar atento, porque a gente às vezes não relaciona que aquele comportamento decorre de uma conduta vingativa, de uma conduta revanchista. Mas é isso, a gente vai trabalhando todos esses aspectos. Está dando ruim aqui, André? Não está transmitindo direito. Fique à vontade. Bom, então, vamos fazer a nossa prece meditando sobre essa questão. Eu vou confessar a vocês, a gente está chegando aí, né, daqui a pouco, quase 1 milhão de pessoas mortas pela Covid. E particularmente ontem o falecimento do Paulo Gustavo, que é uma pessoa conhecida, ainda que outras também conhecidas tivessem, né, já falecido aí recentemente, de alguma maneira, né, o falecimento dele tem causado mais movimentação nas redes sociais, mais movimentação midiática, pelo trabalho recente dele, coisa do gênero. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem de momentos diferentes, né, de perspectivas, de pessimismo, de abatimento, de esperança. A gente vai alternando entre essas fases.
Seja como for, eu queria dizer para aqueles que também, né, tiveram aí parentes fazendo o retorno para a pátria espiritual, que a vida não cessa. A vida não cessa nunca. A gente pode estar numa condição, noutra condição, a gente pode perder a nossa visibilidade, mas a vida não cessa. A vida continua sempre, 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 incondicionalmente. E isso deve ser a perspectiva maior de todos aqueles que enfrentam o desafio da desencarnação de pessoas queridas. Eu incito de novo vocês a ter esperança, né, de que as coisas caminhem do jeito que precisam caminhar. Óbvio, o momento é difícil, ninguém está negando isso, já há algum tempo, mas muita coisa boa também vem acontecendo, né? Vamos enxergar aí tudo que vem sendo conquistado nesse período. As dificuldades também se estabelecem, mas a gente vai alcançar a vitória logo, logo. Prazer estar com vocês. Queria desejar as boas-vindas àqueles que eventualmente estão chegando. Eu sei que alguns estão vindo essa semana porque recebi mensagem já de que essa semana eu vou começar o curso, conheci o Seja Barra, passei por uma palestra e aí adorei a casa, estou aqui iniciando esse enamorar-se, né, de um novo lugar, porque veio de outra cidade, outra casa, outro tudo. Então sejam todos os que eu conheço e os que eu não conheço muito bem-vindos. E vamos de prece. Mestre amoroso, mentora sempre, sempre cuidadosa e atenta, agradecemos mais uma vez a inspiração de termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, divulgando, Senhor, a Tua palavra, trabalhando os nossos aspectos interiores necessários para o nosso crescimento pessoal. Rogamos a Tua inspiração, particularmente, para a compreensão dos desafios da vida e para o correto dimensionamento do que representa cada um desses desafios. Em alguns momentos, superestimamos as dificuldades que vivemos ou superestimamos os méritos que angariamos, mas com a Tua sabedoria, com a Tua paz e com o Teu discernimento, em apoio e em socorro, seremos mais fortes e capazes de compreender aquilo que, de alguma maneira, estamos vivenciando nesse momento histórico-temporal. Que a Tua paz esteja presente em todos os corações aflitos, que rogam por esclarecimento, que rogam por socorro, que rogam por saúde, para si e para os seus. Que essa paz que a falange de Joana de Ângeles promove nos atendimentos espirituais possa encontrar todos esses corações aflitos e abatidos. E aqueles que estão jornadeando com algum equilíbrio possam se fortalecer também, a fim de que esse vigor, essa esperança, essa paz interior possam contaminar positivamente aqueles que ainda não conseguem enxergar o sentido, Senhor, que Tu dás a tudo na vida. Que assim seja. Assim seja. Então vamos trabalhar. A hora que tiver alguma coisa aí, você me envia, Leandro. Tá bom? E vamos lá. Deixa eu pegar aqui o pointer. Vimos que o irmão Spinelli aproximou-se de Malvina, a médium que nos acompanhava. Ela começou a exteriorizar pelo nariz e lábios entreabertos uma alta dosagem de ectoplasma, que se alongou até a malha e lhe envolveu a face. E poucos minutos transcorridos nessa metamorfose, o comunicante transformou-a em um ser lupino, a babar e emitir sons terríveis. Essa é uma ocorrência de zoantropia, como a doutrina espírita ensina. Então, vamos lá. O Spinelli se aproximou da Malvina e ela começou a exteriorizar pelo nariz e lábios uma dosagem relativamente grande de ectoplasma, e esse ectoplasma se direcionou para a malha que vivenciou o fenômeno da zoantropia, da transformação do seu perispírito
para uma forma não humana. Então, a gente precisa entender a complexidade desse fenômeno. Em primeiro lugar, a gente tem aí uma atitude mediúnica, um fenômeno mediúnico. E esse fenômeno, ele é um fenômeno, digamos, não é comum, né? Mas ele também não chega a ser incomum. Ele é um fenômeno que eu diria que não é raro, mas ele também não acontece com qualquer médium. E por quê? Quando a gente tem o que a doutrina espírita chama de psicofonia, o espírito apenas empresta o seu corpo, o aparelho fonador, os seus membros, para falar e para se locomover com controle, no caso de uma psicofonia equilibrada, de uma psicofonia de um médium bem orientado, que tem o hábito do estudo e que o faz de maneira controlada em uma casa que segue as orientações da Federação Espírita. A gente, na psicofonia, tem uma manifestação essencialmente verbal, acompanhada de uma psicomotricidade que dá alguma liberdade desse espírito de se manifestar. Esse caso, a gente tem a médium em desdobramento, o que significa dizer que, apesar de estar encarnada, ela não tem nenhuma dificuldade em também receber esse espírito que está se comunicando. O fato de estar em desdobramento não impede o médium de dar psicofonia. Ela, na sua essência, empresta o seu corpo espiritual, o seu perispírito, para que esse desencarnado se manifeste. E essa manifestação mediúnica se dá de alguma maneira sempre controlada pelo trabalho espiritual que o Miranda e a sua equipe de trabalho acompanhavam naquela circunstância. Acontece que, digamos, o que é mais difícil, que a gente está falando que não é tão vulgar assim, é o fato de que a Malvina não foi uma comunicante de psicofonia normal. Ela exteriorizou uma quantidade consistente de ectoplasma, que é uma substância presente basicamente nos encarnados, nos corpos físicos. É uma substância indispensável para processos de materialização, quando os espíritos concretizam objetos, corpos. A narração na bibliografia espírita de materialização apenas de aparelhos fonadores, para que a voz saísse no ambiente. A necessidade de uma grande quantidade de ectoplasma para materializar um corpo inteiro ou até parte dele, essa quantidade de ectoplasma nem sempre está disponível. Ter um médium que seja um bom médium, efeito físico, que favoreça essa materialização, não é uma coisa simples, não é alguma coisa vulgar. Todo o processo da materialização é também difícil. Acontece, porém, que aqui a gente tem menos a materialização, apesar de ectoplasma ser uma substância indispensável a esse procedimento, a esse fenômeno mediúnico, e a gente tem muito mais uma coisa que a gente vai denominar de transfiguração. A transfiguração consiste em transformar o perispírito. A gente já sabe que esse perispírito tem uma grande plasticidade. Não é à toa que espíritos mais evoluídos têm uma constituição espiritual escolhida. Um caso conhecido, badalado, é o do próprio Emmanuel, porque ele, na última encarnação, ele teve uma forma física, mas ele escolheu se apresentar com a envergadura física, com o corpo físico, a sua identidade, né, do senador romano que conheceu Jesus encarnado. Ele fala o quanto aquela encarnação foi especial para ele, e não pelo fato de ele ter sido um homem de poder temporal naquela circunstância reencarnatória, mas pelo fato de ele ter conhecido Jesus encarnado e aquele ter sido o momento, não da sua transformação radical, mas do início da sua reflexão que levou a essa transformação. Ele passou a escolher não a sua última forma física da última encarnação, mas aquela que ele vivera encarnações atrás, que é essa a que eu me refiro do senador. E Dr. Bezerra de Menezes e outros, a gente encontra aqui e ali na bibliografia uma orientação de que são espíritos que mudam a sua forma perispiritual para garantir uma maior eficiência no trabalho que realizam. Então, Dr. Bezerra narra-se a transformação do seu corpo físico, por exemplo, para, num trabalho mediúnico, dar maior credibilidade a um indivíduo que era da linha de Umbanda, conta-se isso, e que ele acreditava, enfim,
na presença daquelas entidades, daqueles orixás que participavam da fé dele. E talvez, se ele visse um homem comum, um médico, né, na sua constituição perispiritual, ele não teria a mesma credibilidade, a mesma crença de que o auxílio que a sua fé orientava estava chegando. E aí ele adota uma forma transitoriamente, e ele se pergunta, mas por que isso precisava? Não preciso de nada. Mas ele precisava enxergar o auxílio espiritual por aquele viés. Então, essas narrativas todas, adequadas ou não, verdadeiras ou não, que a gente, né, também, aquilo que não vem de uma obra de referência, de credibilidade, a gente aceita pela coerência, mas tem cautela pela fonte, né, pela fidedignidade da divulgação desses eventos, mas isso é absolutamente pertinente. Muitas outras situações estão narradas em de credibilidade, com psicografia também de credibilidade, da transfiguração. O próprio filme do André Luiz, quando o André Luiz é convidado para sair do hospital, ele fala, mas como é que eu vou transitar pela cidade se eu estou com essa roupa e tal? E aí o Lísias, se eu não estou enganado, eu sou ruim de nome pra caramba, que o acompanhava, né, que o auxiliava nesses primeiros passos de saída do hospital, ele diz, vem que eu vou te ensinar a materializar uma roupa, coisa do gênero. Porque esse é um processo mental. E para a materialização de entidades e de objetos e para a transfiguração, a gente precisa deste material chamado ectoplasma. O ectoplasma está presente na natureza também, mas ele é mais vigoroso, numeroso nos encarnados. E o que é menos comum que acontece nesse caso é que esse ectoplasma que a Malvina, ela dispensa, que ela emana, ele se direciona para a malha, envolve a sua face e transfigura a face dela. Aí a gente conversava muito, eu e Laura, o porquê dessa questão, o porquê que a própria Amália, de uma vez, não recebia esse espírito a fim de manifestar. E a gente falava que não há nenhum problema em um desencarnado se manifestar, ou, digamos, usando a expressão vulgar, incorporar, se aproximar, influenciar dois espíritos diferentes. Estejam os dois encarnados, ou os dois desencarnados, ou um encarnado, outro desencarnado. E não se trata, nessa hipótese, de bicorporeidade, que é um outro fenômeno mediúnico diferente em que o indivíduo se manifesta fática, concretamente, né, no mundo da matéria, em dois lugares diferentes. Um, às vezes, em estado de vigília e o outro materializado, ou seja, como for, mas ele se manifesta em dois lugares diferentes. É como se houvesse, a expressão é péssima, mas uma divisão do espírito, porque o espírito é uno, né? Mas ele, efetivamente, por conta dessa plasticidade, ele consegue estar em dois lugares diferentes e ele se posiciona de uma maneira tal que todo o seu corpo, ou às vezes parte deles, a própria Iraci já chegou a narrar aqui no lançamento do livro da Anise da Silveira, que no começo ela só via, acho que do joelho para cima, do calcanhar para cima, que nunca via os pés dela, porque, enfim, aí a gente sabe que isso é comum, né, que essa materialização, ou se não é materialização, essa aparição, né, do espírito, ele pode controlar isso. E quanto mais, digamos, completa de toda a sua constituição perispiritual, mais energia isso gasta, mais material isso vai demandar, tá? Maior complexidade, inclusive, de energia. Então, é comum que isso aconteça, e aqui a gente está tendo, provavelmente, o concurso da Malvina para que a Amália pudesse assim manifestar. Porque, muito provavelmente, a Malvina é que é melhor servida do ponto de vista mediúnica desse material chamado ectoplasma. E esse médium, digamos que é meio, né, que é filtro, que é caminho para a manifestação em outro médium, ele também tem o papel, digamos, de filtrar, de controlar. Eu já assisti a alguns processos de incorporação, de psicofonia, como diz a doutrina espírita, descontrolados. Pessoas que chegam à casa espírita e não têm nenhum controle sobre o comunicante. O comunicante tem porta aberta, por invigilância, por hábito, por tempo já de vinculação. Seja como for, a gente sabe que isso acontece. E em reuniões mediúnicas em que tem a atenção da espiritualidade, esses espíritos, eles alinham, como é o caso dos espíritos em condição lupina, a gente sabe que eles não podem
ter liberdade, porque se além de atrapalhar o ambiente como um todo, a qualidade da manifestação, ele faz mal ao próprio médium, encarnado ou desencarnado. E talvez também, além do aspecto ectoplásmico, a Malvina tivesse mais condições de efetuar esse controle. Permitir que ele se manifestasse, o comunicante, porém sem a liberdade essencial, não é dizer, né, de interferir na fala, mas de não permitir que ele faça tudo aquilo que deseja. Tá? Então, essas são as considerações sobre esse complexo fenômeno de mediunidade. A licantropia, né, que é um fenômeno de zoantropia específico à forma de lobo, é um dos mais comuns processos obsessivos. A gente vê a transformação perispiritual para várias formas, inclusive para a disforma, ou a disformia, que é uma coisa meio, uma massa misturada, alguma coisa que não tem uma forma muito clara, né, para a concepção humana. Isso também pode acontecer. Ou para animais, ou até para figuras mitológicas, para símbolos que na história da humanidade constituam verdadeiros arquétipos, seja com o objetivo de trazer mensagem, de impor medo ou coisa do gênero. Já contei mais uma vez que eu ainda trabalhava na outra casa, a gente recebeu uma mulher que tinha a clarividência como uma das suas mediunidades. Ela sofreu um processo de obsessão muito severo, e o seu obsessor se apresentava para ela com as formas que ele sabia que ela tinha medo. Ela morria de medo do diabo, e ele se apresentava para ela rotineiramente como o diabo. E aí ela quase enlouqueceu nesse processo. Tempos depois, ela primeiro procurou uma casa de umbanda, que foi a recomendação que fizeram para ela, e ela começou a frequentar, e nesta casa tinha uma entidade que na umbanda é conhecida como tranca-rua, e ela ficou com muito medo dessa entidade. Ela manifestou assim, um receio, né, pela maneira como a entidade se comportou e tal, muito grande. E aí, visualizando isso, sabedor disso, esse mesmo espírito que aparecia para ela, ele abandonou a forma de diabo que ele aparecia para ela e passou a adotar a imagem que o médium, né, vestido, paramentado para a atividade mediúnica, tomou e que impôs medo a ela. Então, assim, ele vinha se apresentando para ela das formas como ela sentia medo. Certo momento da trajetória dela, ele aparecia como caveira, como uma caveira mesmo. E ela morria de medo. E a gente trabalhando com ela, dizendo que isso, na verdade, é um espírito como ela, o só que ele desencarnado, e que ele altera a forma perispiritual, que aquilo que ela está vendo tem a ver ali com símbolos que ela carrega e medos, né, que ela agrega a essa mesma simbologia e tal, e que ele se faz valer disso, que ela não precisa ter medo, que ele é um espírito como ela, mas que para se desvincular, que ela tinha que buscar reforma íntima, blá, 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 ok. E aí, certa vez, ela disse assim, eu já não tenho mais medo de caveira, não tenho mais medo do demônio, não tenho mais medo da entidade X, então eu estou bem, eu estou fortalecido, que eu já entendi, blá, blá, blá. Aí depois ela chega um tempo depois e diz, e agora eu vi não sei o que. Eu digo, não entendeu, foi nada, porque de novo, estou quebrando aqui o patrimônio, de novo, ele muda a estratégia, ele aparece de uma outra forma e ela não associa, que não é mais A, não é mais B, não é C, mas D, E, F, G, são manifestações que ele busca para poder botar muito medo nela e desequilibrá-la, continuando esse processo de perseguição. Então, são muito comuns formas, né? E repito, podem ser mitológicas, podem ser animais, ou podem ser apenas imagens de pessoas que o próprio indivíduo conhece. Existem relatos, inclusive em outras religiões, de espíritos que se mostram para o outro como se fossem pessoas queridas, a dizer para ela coisas que estão em desacordo com o que esse parente falaria para uma pessoa em pleno equilíbrio, né? Mas que esses espíritos adotam, digamos, a forma física de pessoas conhecidas para terem credibilidade. Qualquer espírito pode fazer isso? Não. Ele precisa ter alguma liberdade para isso. Primeiro, que alterar a forma espiritual não é alguma coisa que todo espírito pode fazer. E, em segundo lugar, porque nem todos eles têm autorização para isso. Não raro, o mentor espiritual da pessoa, a proteção da casa de que essa pessoa participa, espíritos familiares, não permitem esse fenômeno de transfiguração com o objetivo de proteger essa pessoa. Tá? E aqui a Laura está explicando para a gente que esse é um fenômeno em que espíritos desencarnados, que são devotados ao mal, se tornam visíveis aos homens em forma de animais. Repito, não necessariamente é em materialização, porque na materialização ele se materializa no sentido físico, qualquer um vai vê-lo. Mas às vezes ele aparece, ele apenas transfigura o próprio perispírito e aparece apenas para os médiuns que têm a capacidade da... me fugiu, falei hoje, já esqueci, da visão da clarividência. Tá?
Então, ele às vezes se transfigura perispiritualmente, mas só vai vê-lo os espíritos que têm a mediunidade da clarividência, demonstrando, assim, a sua degradação, tanto moral quanto espiritual. Degradação moral e espiritual, porque a transfiguração, ela exige um retrocesso, né, no seu processo perispiritual. Não é um retrocesso espiritual porque o espírito não retrograda, mas um retrocesso na sua constituição perispiritual, porque a linha da evolução é no sentido de aperfeiçoamento das formas. Quando eu regrido para uma forma animal, para uma forma que remete a sentidos negativos, pejorativos, isso é um retrocesso perispiritual. E ao fazer esse movimento, ele encharca o seu perispírito de energias que são negativas para o seu desenvolvimento, para o seu equilíbrio. E às vezes, isso acontece, como eu disse, em espíritos mais evoluídos, mas não é para buscar valores negativos desse jeito. Quando o Dr. Bezerra ou muitos outros espíritos superiores mudam a sua forma perispiritual para se adaptar a certas situações, ou até para desidentificar aquela figura conhecida, isso é um processo natural. Agora, quando eu busco uma forma perispiritual de natureza animalesca, isso constitui, do ponto de vista moral, uma degradação, um passo atrás. Repito, não na trajetória evolutiva, porque o espírito não retrograda, o que ele já conquistou é dele, ninguém tira, mas ele dá um passo atrás no sentido do comprometimento com as leis da vida. Bom, o Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, que não é o nosso Miranda não, o nosso é o Manuel Filomeno de Miranda, esse é o Hermínio Miranda. Essa citação aqui da Laura me remete para fazer a recomendação de quem tem interesse, não para quem está começando agora, mas para quem já tem um pouco de doutrina espírita, aí de chão, já estudou alguma coisa e tal, leia o livro Diálogo com as Sombras. É um livro fabuloso, ele foi meu livro de cabeceira durante muito tempo. Durante um período da vida, eu trabalhei com mesa mediúnica, né, fiz o papel de doutrinação, e durante todo aquele período o Hermínio Miranda era o livro de cabeceira. A gente precisava estar o tempo inteiro, né, com relação ao trabalho, a natureza, a vigilância, e a compreensão da natureza daquele diálogo. E o livro Diálogo com as Sombras é um livro fabuloso. Assim, eu, particularmente, gosto demais dele. É um livro que trabalha o aspecto da obsessão, do processo de desobsessão, da mesa mediúnica, e é um livro muito interessante. Tá? Esse trecho vem de lá. Seria quase admissível a deformação espiritual não ser levada à condição moral. Eu acabei de explicar, né? Mas é muito comum naqueles que se acham ainda tateando nas sombras das suas próprias paixões. Principalmente aquele que é movido pelo ódio. O perispírito é o veículo das nossas emoções. Como eu disse, eu posso trocar de corpo, de forma física aparente, de corpo perispiritual. Isso não representar nem mérito nem demérito, apenas uma necessidade do trabalho. Mas quando eu adoto essas formas, que vêm eivadas de um aspecto negativo, né, de uma energia de dor, de medo, de ódio, isso necessariamente representa uma emoção em desequilíbrio. O perispírito é denso enquanto caminhamos pelos escuros caminhos de muitos enganos. E vai se tornando diáfano, vai se tornando mais leve, menos material e mais etéreo, né? Transparente, límpido, delicado à medida que vamos evoluindo. Então, para dar essa forma que a gente está falando, né, das zoontropias de uma forma geral e de outros símbolos, é necessário que eu adense, que eu venha dando um passo atrás do ponto de vista da minha trajetória evolutiva. Tá? Esse trecho agora, para facilitar aqui o nosso estudo, vem do livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. E nesse livro, o autor espiritual explica: é preciso que exista uma certa sintonia e afinidades para que haja a aceitação e a adesão ao desejo do espírito. Isso porque, no passado, a vítima contraiu débitos com outros espíritos inferiorizados, com os quais se afinava. O Livro dos Espíritos lembra que existem trabalhadores de todos os tipos e para todas as tarefas. Se você quer trazer, digamos, um planejamento de um grande trabalho espiritual, como é o caso desse que está narrado no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, a gente tem sempre
espíritos que vêm de altas esferas espirituais, espíritos de grande evolução, que vêm apresentar o trabalho e trazer o seu planejamento. A gente não tem um espírito vulgar fazendo esse tipo de planejamento, porque, como na vida, as pessoas têm formação, condição moral, intelectual, experiência adequadas para certas ou outras atividades. Não é qualquer um que consegue fazer qualquer atividade. Eu até brinco, já falei isso aqui mais de uma vez, que se a espiritualidade me desse para fazer o que a Iracy faz aqui, o Seixas não tinha saído de uma salinha de 5 metros quadrados, porque eu sou medroso, para me jogar, assim, de fazer as coisas sem medo, né? Tudo bem, a gente pode até ter fé na espiritualidade, mas quem vai ali estar na frente fazendo um negócio sou eu. Então, se dependesse de mim, o Seixas tinha 5 metros quadrados de tamanho, e a gente ainda estaria com meia dúzia de médiuns trabalhando. É preciso ter alguém com a ousadia, com a coragem, e eu diria até um pouco de... como é que... Me fugiu a palavra. Não é ousadia, mas é parecido com a ideia de ousadia, de destemor, para que a gente consiga, em tão pouco tempo, né, levantar uma casa desse tamanho, desenvolver o trabalho como a gente faz aqui. É porque é para Iracy. Outro não faria o que ela faz. Aliás, muitos outros já tentaram abrir casas espíritas, desenvolver trabalho, isso, aquilo, e o trabalho dura ali 1 ano, 2 anos, 3, e a coisa morre, acaba, porque não é uma pessoa preparada para aquilo. Todo espírito tem a sua preparação, a sua condição, e a sua condição coloca apto ou inapto para desenvolver essas atividades. Para manifestar um espírito em condição de sofrimento como esse, não é qualquer médium. Por exemplo, o próprio Divaldo, ele certamente tem aparelho mediúnico adequado para manifestar em tese qualquer tipo de comunicação de espírito que esteja nesse planeta. Ele pode, porque a gente conhece, né, da mediunidade do Divaldo. Mas, certamente, se ele estiver numa reunião mediúnica, em que outros companheiros, digamos, menos adiantados na sua trajetória evolutiva, ali presentes estão, e ele tem alguma afinidade com um espírito muito sofredor, é muito mais provável que esse espírito sofredor se manifeste por esse outro médium do que pelo Divaldo. Até porque a gente sabe que, em alguns casos, o médium mais bem preparado, ele precisa estar consciente para dialogar com esse espírito. Repito, algum problema de ele dar psicofonia para espíritos de sofrimento? Nenhum, já deu muito, inclusive, ao longo da vida inteira. Mas é uma questão de afinidade. Uma vez uma amiga me dizia assim, a gente estava em processo, né, de descoberta mediúnica, os dois ainda de poucos anos de doutrina espírita, e ela diz assim, já percebeu que só espírito sofredor se manifesta por mim? Quando vem um mentor, quando vem não sei quem, quando vem blá blá blá, nunca é comigo, é com fulano, é com Beltrano, é com ciclano. Para mim só aparece gente desequilibrada, espírito em sofrimento, suicídio, não sei o quê. Aí eu falei, minha querida, afinidade, né? Afinidade. E eu estou na mesma, estou aqui, eu e você, lado a lado, só parece sofredor para se manifestar pela gente. Por quê? Afinidade, né? E não é só isso, às vezes não é afinidade de condição espiritual, não, tá? Às vezes é afinidade de pensamento, de hábitos, tem uma complexidade muito grande em torno da manifestação da psicofonia. E quando a espiritualidade conta com aquele médium para aquela atividade, é porque só ele, às vezes, tem as melhores condições de se colocar naquele ambiente com aquele resultado. Então, assim, eu posso ter 30 médiuns com a mediunidade de psicofonia, mas aquele espírito que precisa se manifestar, ele se afina mais, repito, por uma complexidade enorme de fatores, com o fulano e não com os outros, muitos outros médiuns. Tá? Então, isso precisa ser considerado. Por isso, talvez também, ele precisasse de energia ou de ectoplasma de uma, no exemplo que a gente está discutindo como norte, e a afinidade para se manifestar por meio da outra. E, às vezes, a necessidade não é nem de quem se manifesta, do desencarnado. Às vezes, a necessidade é do encarnado médium. A gente, às vezes, assim, mas por que o fulano se manifestou e tal? Às vezes, a espiritualidade traz, não é para que ele, o desencarnado, se manifeste, é para que ele, o encarnado, possa aprender alguma coisa com aquilo. As primeiras manifestações mesmo, eu não sou um bom médium de psicofonia não, sabe, mas não sou mesmo. Mas as poucas vezes que eu incorporava no início do trabalho mediúnico, eu já sentia a aproximação dos, como eu disse, só aparecia desequilibrado, né?
por conta da afinidade. Eu só sentia que eles estavam aproximando, não precisava ver, não precisava nada. Já pela vibração. Quando a gente já chegava às vezes à casa espírita, às vezes antes de chegar à casa espírita, eu já sentia a aproximação de alguns espíritos que se manifestariam depois. Porque é diferente, mas é muito diferente. É difícil de explicar. Mas o que sente? Como é que é? É muito difícil explicar isso, mas é muito evidente a percepção dessas entidades. No caso de uma relação espiritual continuada, como é o caso, por exemplo, de um mentor com o seu pupilo, ainda que o médium não tenha clara evidência, essa aproximação recorrente vai facilitar que esse médium reconheça a presença dessa entidade. Isso pode acontecer pela presença de um odor, isso pode acontecer por uma vibração mesmo, por uma percepção de um tipo de vibração, isso pode ser por um movimento específico que esse médium sente, né? O Divaldo brinca dizendo que não tem essa de que para incorporar precisa ter arrepio, ter sacudidela, ter isso, ter aquilo, porque isso é um problema provavelmente neurológico e não mediúnico, mas é verdade que algumas pessoas, quando sentem o seu mentor se aproximando, por outro lado, a gente não pode negar isso, que sente um ligeiro arrepio na espinha, outros sentem como se fosse um choque anímico, né, da aproximação, do contato físico, perispiritual anímico desse desencarnado com esse encarnado que vai receber essa inspiração, seja um processo de psicofonia. Então, a gente começa a perceber, né, a conhecer esse espírito e essa relação vai se estabelecer de uma maneira conhecida. Se vocês pegarem no YouTube os vídeos do Divaldo, dando psicofonia do Dr. Bezerra, vocês vão vendo como ele vai primeiro mudando a postura corporal e depois ele muda a voz. Depois de uns 2, 3 segundos no início da mensagem, a gente percebe direitinho o momento em que o espírito toma conta plenamente do corpo do médium, porque a voz do Divaldo muda muito. E pelo hábito, eu não preciso nem ouvir a mensagem ou esperar a assinatura final, porque a voz dele fica de uma maneira muito peculiar, que é própria da psicofonia do Dr. Bezerra de Menezes. Então, a gente já conhece, né? O Divaldo também dá psicofonia de André Luiz. E quem já ouviu uma psicofonia de André Luiz, vê que a voz dele, a constituição corporal dele é completamente diferente, né? Bom, então vamos adiante. A zoantropia pode ser agressiva ou deformante. Agressiva porque se expressa através da violência e pode levar ao crime. Alguns espíritos que são tomados, né, por presenças espirituais desequilibradas, eles, em alguns casos, narram que adotaram uma conduta que não queriam. Bom, vamos parar aqui um instantinho, porque lá no direito a gente já estudou, eu com os meus alunos, diversas narrativas de pessoas que diziam parecer que alguém tinha tomado conta do corpo deles e coisa do gênero. Então, eu fiz uma oficina uma vez sobre discussão desses casos e levantei o aspecto mediúnico dizendo que sim, é possível que esses indivíduos possam ter o seu corpo tomado pela vontade de outras entidades. Isso significa que não são eles que a rigor estão praticando aquele crime? Isso significa que não são eles que desejam efetivamente praticar aquela conduta? Não é assim que funciona. Bom, do ponto de vista jurídico, não. O indivíduo é responsável pela conduta que o seu próprio corpo manifestou. Não tem essa previsão, digamos, da mediunidade como uma excludente da ilicitude, né, que afasta a culpabilidade desse indivíduo. Não existe isso, nada, nem num sentido nem no outro. Mas do ponto de vista espiritual, também não existe. Porque se eu permito, por afinidade, que alguém tome conta do meu corpo, a ponto de eu manifestar uma conduta agressiva ou criminosa, seja agredindo alguém, seja tirando a vida de alguém, seja praticando um crime de barbaridade qualquer, é porque eu permiti que esse espírito tivesse uma afinidade tal que eu desejasse valores muito semelhantes. Quando o indivíduo que age mediunicamente tem valores incompatíveis com a vontade do espírito manifestante, ele, de alguma maneira, não consegue atuar sobre o seu corpo. Não consegue. Falta a afinidade essencial de uma manifestação mediúnica ostensiva. Vou contar para vocês que a gente tinha um trabalho mediúnico, um espírito que aparecia muito recorrentemente. Ele, assim, veio meses na mesa mediúnica. E ele sempre vinha, e se manifestava sempre pela mesma médium. Ela falava, assim, ela é muito agressiva na fala, no movimento, e falava palavrões.
Eu vou confessar que aquilo me incomodava um pouco, porque naquilo que eu acredito, e de acordo com a orientação da própria Federação Espírita, o médium que manifesta psicofonicamente a vontade de um desencarnado em mesa mediúnica tem o controle mínimo da linguagem. Então, acho que o palavrão é inadequado para esse contexto. Certa vez, esse espírito, porque a médium que normalmente dava passagem a ele, estava de férias, ele se manifestou para uma outra médium. E nessa manifestação, ele não falou nenhum palavrão. E alguns diziam, não, eu acho que não era ele não, porque dessa vez, aquele fulano que se apresentava sempre, falava muito palavrão e tudo, esse não falou. Eu digo, olha, para mim não mudou nada, com a única diferença que não falava palavrão, mas isso é do filtro mediúnico, entende? O médium que empresta a sua constituição física, o seu aparelho orgânico, é que tem um controle sobre esse aspecto, tá? Então, essa agressividade, ela pode ser mais ou menos externalizada de acordo com o controle do médium. Uma vez, uma pessoa incorporou e a coisa estava tão complicada assim. Ninguém conseguia desvincular a pessoa do desencarnado. Estava tão agitada que a criatura bateu com a cabeça no, como é que chama aquilo? No extintor de incêndio. E o extintor de incêndio caiu sobre o corpo da médium, machucando ela nas costas. Então, isso é um indício de que esse médium ainda não está preparado para esse tipo de trabalho. Porque ele tem que ter controle absoluto do seu aparelho orgânico. E essa agressividade, ela pode se manifestar em maior ou menor proporção, a depender da vontade do espírito que se manifesta e do controle que o médium exerce sobre esse espírito. Mas, como eu disse, essa zoantropia pode ser deformante, que é um caso extremo, em que a pessoa imita mesmo costumes, posições, atitudes, hábitos, sons e odores desses animais. Ela pode ser transitória, mudar a forma perispiritual para se manifestar e depois regredir, ou ela pode ser, não é definitiva, mas ela pode ser duradoura. Há espíritos que se transformam em figuras lupinas e são tratados como cães, são entidades humanas, espíritos com E maiúsculo, e eles são degradados a uma condição lupina que são tratados como cães em regiões de condição moral muito prejudicada. E não é definitiva nunca, nada é definitivo nesse sentido, mas é duradouro. A pessoa fica meses, anos naquela forma perispiritual. E isso acontece. Até que em socorro, né? Ai, gente, a Laura pegando as figuras do Walking Dead é uma coisa, né? Precisava disso, pessoa? Mas tudo bem. Odores, acabei de falar disso, né? Pútridos de cadáveres invadiam a sala e vimos levantar-se diversos espíritos em estado lamentável de decomposição, como se nos encontrássemos num cemitério e eles saíssem das sepulturas em sombras, compondo um bando macabro de gênios do mal, sob o comando da entidade comunicante que lhes gritava expressões para nós incompreensíveis, mas como se devêssemos sentir como uma agressão. Então, esta capacidade de manipulação, de orientação, é de um espírito muito vigoroso. Não confundam moralidade com vigor e capacidade de realizar coisas. Um espírito que é capaz de fazer uma movimentação dessa é um espírito vigoroso, com uma alta capacidade de direcionamento, de vontade mental, mas essa vontade é para a prática do mal, não é uma vontade direcionada para a sua própria regeneração, né? Quando Paulo, que se dedicou a matar cristãos durante muito tempo, em nome da fé que ele envergava naquele momento, é chamado por Jesus para mudar, digamos, a direção da sua vida, da sua trajetória, da sua condição espiritual. Ele até hoje, considerado um dos maiores difusores do cristianismo. Mas ele matava cristãos antes. Mas é isso. O vigor que caracteriza é de alguém com uma alta capacidade de realização. O direcionamento que ele dá para a prática do bem ou para a prática do mal é outra discussão. Mas o potencial da realização existe e ele está ali presente. Agora, esse espírito, pela capacidade de mobilização, inclusive, de outros espíritos em condição igualmente sofrível, ele demonstra que é um espírito poderoso do ponto de vista da vontade, vigoroso do ponto de vista da hipnose, poderoso do ponto de vista do convencimento, mas ainda moralmente inferiorizado e voltado para uma condição ainda degradante.
E eu queria falar desses odores, e aí ele narra odores de cadáveres, já que os espíritos que se levantavam ainda traziam a memória do túmulo. Espíritos muito materializados, entende isso. Eles ficam presos ao corpo. Não é à toa que se recomenda, já que também é um movimento que a gente tem visto aí de muitas desencarnações, os espíritas perguntam se tem algum problema na cremação. Não há problema. Mas a gente pede, em geral, 72 horas, porque alguns companheiros têm mais dificuldade de desapegar. Eu até conversava que, independente da condição espiritual lá do companheiro, né, alguém, como é o caso do artista que faleceu ontem, do Paulo Gustavo, tinha 2 filhos pequenos, né, de 1 ano e pouco, jovem, com uma série de coisas que talvez não tenham ficado tão bem resolvidas, de acordo com a sua vontade, né, humana. Quem é que desencarna com tranquilidade? Eu não estou falando de equilíbrio, porque isso depende da condição de cada um, ninguém pode julgar isso. Mas quem é que desencarna com tranquilidade sabendo que tem 2 filhos pequenos? Isso é difícil para qualquer pessoa. Aliás, já é mesmo, né? Você ficar preocupado, como é que vai ficar a família, como é que vai sobreviver, como é que vão se organizar, como é que isso, como é que aquilo. Dirá com filhos pequenos. Eu só imagino que deve ser muito difícil, né? E quando a gente está muito preocupado com questões da vida material, ou, diferente, quando a pessoa é materialista, quando ela é muito vinculada mesmo à vida material, à carne, a bens materiais, às sensações corporais, essas pessoas ficam vinculadas ao corpo após a sua desencarnação. O André Luiz narra uma pessoa que já estava fisicamente desprendida do corpo físico. Ela já tinha a sua desencarnação completada. Porém, a medicina ainda não havia identificado, porque os médicos ainda identificavam sutis, mas presentes, forças vitais. Ainda tinha sinais vitais de batimento, de circulação, e a desencarnação já havia sido completada. André Luiz Santa com aquele pergunta, mas como ele tem sinais vitais, a desencarnação foi completada pela equipe que fazia ali o desligamento? Ele diz, a capacidade mental dele de se manter ligado ao corpo é tão grande, esse espírito tem um vigor mental, a capacidade de direcionar o seu pensamento tão grande, e mesmo desligado do corpo, ele continua fornecendo energia ao corpo a que ele está ligado, ainda preso, que foi o corpo de uma vida inteira, de uma encarnação inteira, dando vitalidade física a esse corpo. Isso é raríssimo de acontecer. Isso é bem difícil de acontecer. E quando ele fala isso, a gente remete para pessoas que são materiais, materialistas. E isso pode ser, repito, pessoas vinculadas a vícios, pessoas vinculadas a um desejo de não morrer, né, que não quer morrer de jeito nenhum, podem ser pessoas vinculadas a bens materiais, podem ser pessoas que, preocupadas com tudo que está acontecendo, não querem ainda desencarnar. Essa vinculação faz com que essas pessoas sejam enterradas e mesmo durante o processo de putrefação do corpo físico, elas estejam ali vinculadas ao corpo, sentindo como se vivas estivessem. Então, ela tem a sensação de que aquilo está acontecendo com o seu corpo, mas é um corpo que ela não enverga mais. E é por conta dessa vinculação com o corpo que algumas pessoas precisam de mais tempo, de auxílio da espiritualidade, para virem cortando essas ligações. Quando a gente recomenda um período mínimo de 72 horas entre a desencarnação e a cremação, é porque há um período, digamos, de segurança. E não entra nessa de, não, papai era uma pessoa espiritualizada, maravilhosa, e bom, e não sei o que, e blá, blá, blá. Não, que mamãe era uma pessoa que, nossa, uma altura dessa já está em nosso lar, lá, assim, há muito tempo. Blá. Não entre nessa, a gente não conhece a condição de ninguém, nem para o bem, nem para o mal. A gente se surpreende muito com essas questões. Então, é recomendável, não é uma regra, mas é recomendável, que se espere cerca de 72 horas para que esse indivíduo possa se adaptar à nova condição, receber o socorro espiritual e ser desvinculado em definitivo daquela constituição corporal. Particularmente se esse indivíduo desencarnou fruto de um processo longo de doença. Porque o próprio fato de esse espírito estar adormecido fruto de uma doença longa, dificulta, independente da sua condição moral, tá? Dificulta que ele recobre consciência de maneira um pouco mais rápida, tá? É um pouco mais demorado mesmo, naturalmente mais demorado esse processo.
Então, vocês estão vendo que esses espíritos que aparecem na reunião, com essa coisa do corpo e tal, não necessariamente eles estão orientados por uma inteligência exterior que altera o seu perispírito. Pode ser que eles mesmos tragam esse perispírito cadavérico e em processo de putrefação, carregando não só a forma física desses espíritos, mas também os odores que lhes são característicos. Isso por quê? Porque são espíritos ainda muito vinculados ao corpo. Tem um caso que para mim foi assim, muito impressionante, me chamou muita atenção no André Luiz, de uma mulher que tinha marido e filhos. Ela fez de um tudo contra esse marido, além da traição, da vergonha, do trabalho, da agressão, da humilhação. Uma vida muito difícil. E ele ali, fiel ao dever de cuidar dela, de ajudá-la e daí por diante. E aí o André Luiz, passando pelo cemitério, observa que a mulher presa ao corpo físico, sobre o caixão, e ele diz, e ela pedindo auxílio, ajuda, com a constituição perispiritual de uma mulher, de uma dona de casa. E o André Luiz se compadece daquilo e diz, nós não podemos auxiliá-la. E aí o espírito se aproxima dela, escuta o seu interior mental, e ele diz, nós não podemos desvincular essa mulher do corpo físico. Ela carrega muitas dificuldades, e durante muitos anos ela causou muito sofrimento ao seu marido, que foi absolutamente fiel ao dever de orientá-la, tal como ele assumiu. E durante muitos anos ele sofreu, mas agora, com a desencarnação dela, ele tem mérito para que ela não o continue perturbando ou atrasando. Se nós a desvincularmos, a primeira coisa que ela vai fazer é voltar ao ambiente doméstico e continuar criando dificuldades. Não se deixe iludir pela aparente forma física de uma dona de casa pacata que está em sofrimento, porque ninguém fica preso ao corpo físico após a desencarnação à toa. No mínimo, essa pessoa tem uma necessidade material muito grande. E esse materialismo, ele denota uma evolução moral menos agradável para uma convivência doméstica. Então, ele narra que ela estar presa ao corpo não é só, digamos, um castigo para uma mulher que teve uma vida do ponto de vista da degradação moral. É também fruto do mérito que o seu marido tem para que ela não o atrapalhe. Eventualmente, eles desvinculam do corpo físico, mas levam para uma colônia. Como o próprio nosso lar também tem lá a sobrinha, eu acho, de uma das entidades lá que trabalhavam. Acontece isso, né? Mas no caso dela, a necessidade que ela tinha era de ficar presa ao corpo físico, ponto. Esses espíritos que aparecem na reunião mediúnica, eles provavelmente estão vivendo essa experiência de lembrança ainda do túmulo, daquilo que viveram. E eles são resgatados dessas regiões de sofrimento por espíritos sofredores para serem usados. E o odor é muito característico, mas não é só o odor da putrefação. Esses odores pútridos a que faz referência o início desse trecho, podem também ser substituídos por outros. Já contei aqui também, mas para quem está chegando vale a experiência, que eu, na minha inocência, certa vez, quando recebi uma pessoa, na casa, assim, no início da casa, lá na recepção da casa, não aqui, mas no outro lugar em que eu trabalhei, né? A gente começando faz muita bobagem, né? E aí ela teve um processo, né, de manifestação mediúnica lá, deu passagem, né, psicofônica ao espírito sofredor e tal. E aí perguntaram, ela está incorporada, leva para não sei onde e tal, para ajudarem ela. Eu vou dizer, olha, acho que ela não estava incorporada não, acho que ela está alcoolizada. Porque eu sentia um cheiro de bebida muito forte, era indiscutível, assim. Um cheiro de bebida indiscutível, muito marcante. E eu falei, olha, eu acho que ela está alcoolizada. Acho que ela está num processo de animismo e tal, que não dá diagnóstico da vida dos outros. E aí, essa mesma mulher, graças a Deus, veio me dar uma lição naquele dia. Ela voltou no final do trabalho, teve a palestra, teve passe, isso, aquilo. Ela voltou e disse assim, eu queria agradecer tudo que vocês fizeram por mim, muito obrigado, eu estou saindo muito melhor. Mas eu também queria dizer para você que você me magoou muito. Falei, por quê? Ela disse, porque eu estava precisando de ajuda por conta da influência espiritual que eu estava sofrendo, e você disse que eu estava alcoolizada. Eu não bebo, eu não consumo uma gota de álcool. Mas a entidade que ela estava manifestando era uma entidade muito vinculada ainda ao vício da bebida. E ele, vinculado a ela, fazia com que exalasse os poros. Ela estava cheirando a bebida. Ela. Não era um cheiro ambiente que qualquer um sentia. Exalava como é que chama? Do bafo. É que não bota para bafo, mais bonitinho, não sei. Ela tá com um bafo de bebida. E ela disse, eu não bebo uma gota de álcool, nunca bebi. E
a gente sabe como esses espíritos, assim como também, quantas vezes alguém nos sentido, nossa, que cheiro de flor, que cheiro de não sei o quê, não é? Então, assim como a gente tem odores pútridos, a gente também tem o perfume sutil, peculiar de algumas entidades. O próprio Divaldo, além do odor no presente, né, desse perfume próprio de uma entidade que o acompanha, que é a Sheila, a irmã Sheila, ele pinga perfume da ponta dos dedos quando Sheila se aproxima dele. Não sei se isso é necessariamente recorrente, mas o trabalho que ela promove junto de Divaldo, por muito tempo também eu vejo isso, fazia com que ele manifestasse tanto o odor da presença, muito perfumada dessa entidade, quanto o perfume que se espargia pela sua mão. E ele, no passe, isso aquilo deixava vestígios físicos desses perfumes nas pessoas. Ainda que a orientação do passe é não tocar no assistido. Tá? É porque há médiuns com uma capacidade, né, diferente de outros. Vamos lá. Nesse momento, o venerando espírito Eurípides Barçanufo apareceu nimbado de claridades espirituais e acompanhado por diversos luminares da espiritualidade que modificaram a psicosfera ambiental. É a limpeza ambiente. A gente tem narrativas muito interessantes de essas energias serem feitas por técnicos de asepsia do ambiente, elas vão sendo juntadas. Sabe, tipo varrer? Que você vai varrendo e tira com uma pá, ela foi sendo juntada, era uma energia que pairava no ambiente, eles vinham resgatando, e como era uma energia muito densa, muito material, eles vão meio que juntando, e com uma rede muito sutil, envolvendo aquelas energias e fazendo um bolão, como se fosse um sacão de lixo gigante, para a limpeza do ambiente. Existem técnicos especializados nesse processo de asepsia, não só de asepsia do aparelho mediúnico do médium, quanto do próprio ambiente. E aí, Eurípides Barçanufo, junto com espíritos que vinham fazendo esse trabalho de limpeza, trabalhavam pela elevação da psicosfera ambiental, fazendo paralisar a agressão desses sofredores hebetados e acercando-se do chefe em loucura, o espírito que se manifestava de maneira lupina, falou-lhe docemente sobre Jesus, explicando que o mestre o buscava desde há muito tempo e que aquele era o momento preparado para o seu retorno ao rebanho. Era o momento em que Jesus vinha resgatá-lo. A gente já disse aqui que muitas pessoas iniciaram esse processo de ódio em momentos em que passaram por sofrimentos indizíveis, por pessoas que agiam em nome de Jesus só na cabeça delas. Então você imagina, por exemplo, alguém que foi vítima do processo de... me fugiu a palavra, gente. Igreja, matavam as pessoas, me ajuda aí, fogueira. Qual o nome do período, gente? Ih, fugiu a palavra. Enfim, tá todo mundo aí dizendo, provavelmente, aliás, eu abandonei meu WhatsApp, deixa eu ver se o Leandro me enviou. O Leandro também não enviou nada? Ninguém me lembra? Gente, estava faltando a palavra, nervoso não lembrar da palavra. O período da história em que a igreja matava pessoas em nome de uma limpeza e tal, enfim, fugiu. Inquisição, muito obrigado. Gente, mas não tinha nenhuma palavra. Durante o processo de Inquisição, muitas pessoas foram mortas. E mortas em nome de Jesus. Aí Jesus não estava esperando ninguém que estivesse matando, mas era em nome de Jesus. Imagina quem desencarna em grande sofrimento, essa pessoa fica acreditando que foi Jesus quem lhe causou a morte, porque agiu em nome dele. E não era disso. Então, muitos sofredores, Jesus dele se compadece porque entende todo o seu sofrimento. Né? Tudo é uma questão de causa e efeito, mas está lá a causa. E ali, o mestre o buscava desde há muito tempo, e aquele era um momento preparado para o seu retorno ao rebanho. Não fez com essa. Era constrangedora a cena em que a luz do amor envolvia o Lucinato. Espiritualmente degenerado, agora voltando à forma humana de que se utilizava. Porque a perdera antes e sabia manipular as diversas manifestações. Ele vinha recobrando a forma humana, saindo do processo de zoantropia, porque pela atuação energética de Eurípides Barçanufo e dos demais trabalhadores da falange que o acompanhavam, ele vinha recobrando consciência e forma física, preparadoras para o diálogo de socorro e de retomada da sua trajetória de evolução. Isso é indispensável, porque enquanto se manifestasse naquela condição de grande sofrimento, as chances de ele trazer consciência para o processo de regeneração é muito difícil.
Já tentou pegar alguém que está em desequilíbrio absoluto e convencê-lo de que qualquer coisa? Não dá. Você primeiro tem que acalmar, trazer a pessoa para a razão, para que aí ela comece gradativamente a estar disponível para o processo de conscientização da sua realidade. E é isso que eles estão fazendo agora. Esse é o momento da transição e a gente continua isso na aula que vem. Vejam a falta que a Laura me faz. Eu deveria terminar esse capítulo e começar o próximo. Nem terminei esse, mas semana que vem eu dou uma acelerada nesse negócio, porque eu não sou tão disciplinado com essa coisa da quantidade dos slides. A Laura me ajuda nisso. Meninos, vamos então fazer a nossa prece, porque já chegou o horário aqui da nossa palestra, e daqui a pouquinho, quem está de casa, vai poder acompanhar também a palestra de hoje. Vamos então aquietar as nossas mentes, vamos nos colocar aí de uma maneira dentro dos seus lares, né, receptiva para a prece, estabelecer uma conexão com a espiritualidade, rogar o auxílio dos nossos mentores espirituais, para que todo o benefício que se alcança dentro de uma casa espírita como essa, possam ser também essas energias levadas até onde você estiver. Não importa se perto, se longe, fisicamente falando, da Barra da Tijuca, do Seja Barra, mas onde quer que tu estejas, longe ou perto, não tenhas dúvida de que a falange de Joana de Ângeles, conectada contigo pelo pensamento, nesse momento acolhe as suas necessidades, as suas aflições, escuta os teus medos, entende as tuas limitações e se prepara para o auxílio que se faz necessário. Que durante a palestra, que em breve se inicia, o nosso palestrante possa ser inspirado para levar a mensagem que cada uma das pessoas que nesse momento de tanto sofrimento, de tanta instabilidade, de tanta angústia, precisam ouvir. E as necessidades são muito grandes e de teores muito diferentes, mas a espiritualidade sabe como atingir por meio da palavra o subconsciente de cada um e acionar os gatilhos indispensáveis para que essa pessoa perceba que ela está sendo sorrida. E que nesse processo a tua mente e o teu coração estejam abertos para que haja compreensão de que tudo que acontece na vida, absolutamente tudo, é fruto ou da vontade ou da permissão de Deus. Que sejamos nós instrumentos cada vez mais perfeitos de que a vontade de Deus se faça na nossa vida. E que a nossa resistência a qualquer tipo de evento que venha promover transformação para melhor possa ser abrandada pela nossa vigilância e pela nossa fé. Que não põe dúvida de que quando a gente se entrega nas mãos de Jesus, tudo de que a gente precisa será alcançado. E que assim seja. Até a semana que vem. Beijo para vocês.